Sejam bem-vindos às comemorações dos 60 anos do Centro Espírita André Luiz. Esta palestra faz parte de uma série comemorativa do aniversário da nossa querida casa. O CEAL nasceu em 1º de outubro de 1960, sendo o primeiro centro espírita do Distrito Federal. Casa pioneira em Brasília, berço de inspiração para tantas outras que vieram depois. Aproveitem a palestra de hoje, realizada com muito carinho para vocês. Caros irmãos, companheiros e companheiras, nosso boa noite. Mais uma vez, em nome de Jesus, aqui nos encontramos para a palestra dessa noite. Lembramos que este mês, no começo do mês, dia 1º, comemoramos o aniversário do CEAL, os seus 60 anos de fundação, fundada em 1º de outubro de 1960. Que Jesus possa abençoar os nossos trabalhos, que todos que vierem possam receber essa energia positiva através das palavras do nosso palestrante, que nessa noite vai nos trazer, mais uma vez, esses belos ensinamentos. Comemoramos este ano o aniversário do CEAL e com muita alegria nós queremos lembrar que as nossas atividades continuam nos dias normais, agora virtual,
porque estamos passando por essas dificuldades que breve vai passar, e estaremos aqui reunidos para os trabalhos normais da casa de oração. Aqueles que quiserem energizar as águas, fluidificar, coloquem uma garrafinha ou um copo na mesa, para que durante a palestra possa essa água ser energizada e fluidificada para os nossos males do corpo e da alma. Que nós possamos agora, neste momento, unidos num só pensamento, unidos num só sentimento de amor, de paz, de luz, de oração, fazer a prece, Senhor, te agradecendo por tudo, te agradecendo principalmente por conhecer essa maravilhosa doutrina espírita que nos ensina a vida eterna, a vida continua, tudo aqui é passageiro, mas somos eternos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque só em ti brilha o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Com essa prece, estamos abrindo os trabalhos da noite de hoje. Nosso querido Centro Espírita André Luiz, que assim seja. Vamos agora passar a palavra para a nossa palestrante da noite, nossa companheira Renata Dourado. Com ela a palavra, que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria podermos estar juntos aqui, celebrando os 60 anos do Centro Espírita André Luiz, essa casa que é tão cara ao meu coração, ao coração dos meus familiares. Todos nós trabalhamos, frequentamos o Centro Espírita André Luiz, estamos diante dessa pandemia, mas estamos unidos pelos corações e pelos pensamentos. Parabéns ao querido CEAL, parabéns a todos os frequentadores e a todos os trabalhadores. Também estamos num momento muito importante, que é o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, onde celebramos a vida e celebramos também Jesus, porque Jesus é vida. E é Ele que nos fortalece, principalmente diante deste momento desafiador que nós estamos vivenciando, diante deste momento da pandemia, onde cada um passa pelo seu próprio desafio e onde, com tanta tristeza, nós sabemos a cada instante de pessoas que desistem de viver. A vida precisa ser celebrada e mais do que nunca nós necessitamos das palavras de Jesus, das palavras de amor, de paz, de encorajamento. É Ele quem nos diz: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus se faz imprescindível na nossa vida. E é Ele que nós vamos lembrar hoje. É dele que nós vamos lembrar hoje. Das suas parábolas de amor. Nós escolhemos esse título porque Jesus é puro amor. Tudo que vem dele emana amor. Ao ler as obras da doutrina espírita, né, essa doutrina consoladora, então a gente lê Humberto de Campos e tantos outros, o próprio Emmanuel, né, que nos traz esclarecimentos a respeito de Jesus, e tudo que vem dele é de amor. Então, quando nós vamos ler a própria Bíblia, e lá tem cerca de 43 parábolas, onde os evangelistas conseguiram escrever, certamente Jesus trouxe muito mais histórias, e ele, no seu dom divino de nos trazer a inovação do amor, porque percebam, Jesus é o ser mais evoluído que já passou por esse planeta. Se hoje, em pleno 2020, nós ainda temos tanta dificuldade de compreender Jesus, Jesus ainda é tão incompreendido por todos nós, espíritas, evangélicos, católicos, todos nós ainda temos uma dificuldade de compreender a sua mensagem simples de amor. Amar o próximo como a si mesmo. E amar a Deus
sobre todas as coisas. É uma mensagem extremamente simples, cristalina, mas nós temos dificuldade. Quando eu digo dificuldade de compreender essa mensagem, é dificuldade de colocar em prática. O dar a outra face, né, que é a face do amor, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia com o outro. Mas quem é o outro? O outro, principalmente aquele que é diferente de nós, aquele que pensa diferente de nós. Nós vamos falar sobre isso aqui na parábola do bom samaritano. Então, nós escolhemos 3 parábolas para que nós possamos nos aprofundar nessa parábola. Porque se você só lê a parábola, você vai ficar na superfície. E essa não é a proposta. A proposta é compreender o que Jesus quer dizer. Porque Jesus é profundo, muito profundo nessas parábolas. Então, nós vamos trazer 3 parábolas. E a proposta, ao trazer essas 3 parábolas, é fazer com que, na medida em que nós lermos toda e qualquer parábola de Jesus, nós tenhamos esse olhar mais aprofundado. Porque ele nos traz alegorias. E por meio dessas alegorias, ele nos traz um universo de ensinamentos. E aí eu faço um parêntese para lembrar da minha avó materna, que já está no plano espiritual, Benita Araújo Barreto. Era uma mulher muito sábia, muito religiosa, ela era evangélica. E eu sou espírita, né? E é claro que a religião, ela não pode ser barreira para que os corações se encontrem, para que as almas se entendam. E nunca foi barreira para que eu e ela pudéssemos nos entender e nos amar. E toda vez que ela ia dormir na minha casa, era uma festa. Porque ela era uma pessoa muito agradável, mas não só por isso, porque ela gostava de contar histórias. Então a gente dormia, a noite que ela ia dormir lá em casa, era a noite onde ela contava histórias. E na sua sabedoria, ela sempre contava histórias que tinham uma lição de moral. A gente, como criança, muitas vezes a gente não entendia ali. Mas já adulto, né, elaborando tudo aquilo que ela trazia, eu compreendia que tinha ali uma lição. E tem uma história, rapidamente falando, que eu nunca me esqueci. Que ela falava de um menino que tinha lá nem sei se isso era verdade, mas ficou na minha mente. De um menino que era um menino que gostava de brincar. Mentia, na verdade. Então ele ia para o Rio, ela era da cidade chamada Cafarnaum, lá no interior da Bahia. Então esse menino, ele ia brincar no rio e toda vez ele fingia que estava se afogando. Mas no começo, ele fingia que estava se afogando, as pessoas não sabiam que era fingimento e iam lá atrás dele para salvar ele. E ele saía dando gargalhadas e as pessoas ficavam indignadas com ele porque ele estava brincando. Isso aconteceu a primeira, a segunda, a terceira vez. Na quarta vez, as pessoas falaram, ele está brincando, ele não está se afogando, só que ele estava se afogando. E aí ela fala que quase que ele desencarnou. Ela falava que quase que ele morreu, né? E aí, qual foi a lição dessa história que ela passava pra gente? Não minta. Porque uma vez que você mente, as pessoas não vão acreditar em você. E quando você disser a verdade, você vai passar por mentiroso, né? As pessoas não vão acreditar. E isso ficou na minha memória. Isso ficou na minha mente. Então, ela não falava assim, olha, não minta porque as pessoas não vão acreditar em você. Ela trouxe uma história, né? E por meio dessa alegoria, tinha esse fundo. Então, Jesus fazia isso. Ele trazia as histórias, trazia a cultura do povo judeu. Então, por meio dessa alegoria, por meio dessa metáfora, tinha um fundo de uma lição ali, que ele deixava essa lição às pessoas. E na maioria das vezes era a lição de compreensão e de amor. Então, vou trazer a primeira parábola aqui, que é a parábola das 10 virgens, que está em Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. E aí, eu vou trazer aqui o Novo Testamento, que é uma tradução de Haroldo Dutra Dias. Então, vamos lá. Parábola das 10 virgens. Capítulo 25, Lucas, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Aí a gente vai perguntar, mas 10 virgens ao encontro de um noivo? E aí, tem 2 coisas que eu gostaria de destacar aqui. No casamento judeu, era comum, era tradição, que a noiva ficava em um cômodo da casa e as virgens, as amigas dessa noiva, elas iam
até o noivo, que ficava do lado de fora da casa, e traziam o noivo ao encontro da noiva. Então, Jesus, pegando essa tradição lá da tradição dos judeus, ele traz, portanto, para que as pessoas pudessem compreender. E Emmanuel, ele nos traz essa parábola e ele fala o seguinte, que as virgens representam a terra e o noivo representa Jesus. Porque quando você vai o Velho Testamento, a virgindade significa a pureza de espírito. Então, é o casamento entre o entendimento da nossa virgindade enquanto seres puros, no sentido de pureza, de compreender a mensagem de Jesus. Então, o entendimento da mensagem de Jesus é o encontro desse entendimento da mensagem com o próprio Mestre. Então, vamos continuar aqui. Vou iniciar aqui. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. As suas próprias lâmpadas é o nosso próprio entendimento. E aí a gente vai compreender no decorrer da parábola. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas com suas próprias lâmpadas. E, tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. O que isso aqui quer dizer? Que a gente não sabe quando será esse encontro. E na medida em que nós não sabemos quando será esse encontro, nós temos que estar prontos para esse encontro com Jesus. É o vigiai e orai. Estar sempre alerta, estar sempre pronto para o que quer que aconteça na nossa vida, porque nós não sabemos quando será o momento da provação, do encontro. Talvez a pandemia pode ser o momento da nossa provação, do nosso encontro com o Mestre, do nosso encontro conosco, com nós mesmos. Mas à meia-noite, e aí também tem uma metáfora, né? À meia-noite, ou seja, acabou um dia e chegou um novo dia. À meia-noite houve um clamor. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas, a minha própria luz. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Elas não estavam prontas para o momento com Jesus. Não estavam preparadas. As prudentes, que carregavam com elas os olhos, que eram a sua própria luz, responderam dizendo: de modo algum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, ele disse: Amém, vos digo que não vos conheço, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa é a mensagem de Jesus. Então, o que a gente apreende com essa parábola? Nós não sabemos o dia e a hora, nós não sabemos o momento em que vai acontecer o encontro, nós não sabemos o momento em que nós seremos testados, nós não sabemos o momento em que a nossa fé será testada. E mais, a minha luz é o conhecimento que eu adquiro. Então, eu não tenho a possibilidade de dividir o meu conhecimento com ninguém. E eu não tenho a possibilidade de pegar o conhecimento do outro para repartir comigo. Que brilhe a vossa luz. Por quê? Porque o meu conhecimento é o meu esforço próprio. Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes. O nosso espírito é criado simples e ignorantes. Ignorante nos diz os espíritos. Então,
a minha evolução, a evolução de todos nós, é um esforço pessoal e individual nosso. Então é isso que nos diz a parábola das 10 virgens. Nós não sabemos quando será esse encontro com Jesus, mas nós devemos nos preparar diariamente para este encontro. Nos preparar é nos esforçar, fazer a nossa reforma íntima, fazer brilhar a nossa luz. Sabemos que a natureza não dá saltos, sem hipocrisia, sem fingir ser o que nós ainda não somos, mas nos esforçando para sermos melhores. Porque, como diz o mestre, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Passando para a próxima parábola, do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículo 11, capítulo 32. Então, vamos lá. Parábola dos 2 filhos, essa é a tradução de Haroldo. E disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Aqui é muito interessante, eu vou fazer rapidamente porque o nosso tempo é curto, né? Nessas palestras virtuais, a gente tem meia hora. Essa parábola, eu vou passar por ela mais rapidamente, porque eu vou dar um tempo maior para o bom samaritano, que é uma parábola que eu acho ela também espetacular. A parábola do filho pródigo, eu não vou lê-la, porque senão a gente vai perder muito tempo, na verdade. A parábola do filho pródigo é o seguinte, ela fala do nosso livre-arbítrio. Porque é o seguinte, é o pai que tem 2 filhos. Então, chega um filho, que é o filho pródigo, que fala assim, pai, eu quero a minha parte na herança. Então, o pai, ele sabe de todas as coisas, porque é Deus. Esse pai representa Deus. O pai não pergunta assim, filho, para que você quer essa sua herança? Filho, fica comigo. O pai sabia para que o filho queria herança. O filho queria herança para curtir a vida. Falando na nossa língua, ele queria curtir a vida. Tanto que foi isso que ele fez. Ele pegou a herança dele e foi aproveitar. Farreou, gastou todo o dinheiro que ele tinha e em nenhum momento o pai disse para ele, não faça isso, meu filho. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos que cair para poder aprender. Não adianta a gente ouvir conselhos dos outros, muitas vezes, embora os conselhos sejam importantes e até mesmo úteis para nós. Mas o processo de aprendizado, ele passa pelo nosso próprio aprendizado. Então, o filho pródigo, que está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, depois eu convido todos a ler, mas lê com esse olhar mais aprofundado. E aí o filho, ele aproveita a vida, ele gasta todo o dinheiro, e no fim das contas, ele vai literalmente ficar com os porcos. Ele vai para outro país. Ele vai literalmente ficar com os porcos. Ou seja, ele passa por... ele aproveita tudo que ele tem que aproveitar, mas ele vai para o fundo do poço. Porque é no fundo do poço que ele vai compreender que a felicidade está ao lado do pai. E aí ele pensa assim, puxa vida, os empregados do meu pai, eles comem do bom e do melhor. E o comer, nessa parábola, é bom, é aquilo que eu falei, é a gente ampliar o nosso olhar. O comer nessa parábola não é a comida material, necessariamente. É a comida espiritual, é o saciar do espírito. Porque ele foi literalmente, como eu te disse, para o fundo do poço. E para demonstrar que ele foi para o fundo do poço, ele não comia nem a comida dos porcos. E nesse momento ele cai em si, que esse termo é muito usado também no Evangelho. O cair em si, o quê? É o despertar da consciência. Ele fala assim, eu quero estar com meu pai. Porque nada disso sacia a sede do meu espírito. Então, muitas vezes, meus irmãos, faz-se necessário para o processo de aprendizado a gente cair, a gente ir para o fundo do poço. Muitas vezes faz necessário para o aprendizado do nosso espírito, e tudo bem. Se a gente aprender com isso, tudo bem. Muitos suicídios, como a gente falou da questão do suicídio,
Muitos suicídios acontecem porque as pessoas sentem vergonha de estar no fundo do poço. Não tem problema. Não tem problema estar no fundo do poço. Não tem problema se sentir humilhado. Sabe por quê? Porque a gente tem a capacidade de se reerguer. E como diz a parábola, Deus está sempre de braços abertos para nos receber. É o processo de aprendizado. Tudo bem. Tudo bem, faz parte. Faz parte. E é isso. Não vai dar tempo, pelo que eu estou vendo aqui, da gente falar sobre o bom samaritano. Eu prometo para vocês que numa próxima eu falo do bom samaritano, porque eu queria terminar com uma historinha de Chico Xavier, porque Chico sempre acalenta as nossas almas. E eu queria terminar com ela. Então eu vou usar esse tempo que nos resta para falar de Chico, para nos acalentar e trazer também uma história de um suicida. Então vamos lembrar de Chico, e aí eu queria dedicar também a todas as pessoas que passam por dificuldades e que pensam em tirar a própria vida. Que essa mensagem possa tocar os corações dessas pessoas. Porque, olha, eu sei que dor é essa dor de você achar que nada vale a pena, sabe? De você achar que muitas vezes tirar a própria vida é a única coisa que resta. Mas vale a pena tentar, vale a pena esperar. Tem uma mensagem de Joana aqui que está circulando aí nesse Setembro Amarelo. Espere um pouco mais, porque a bondade de Deus sempre chega aos nossos corações. E a nossa fé, ela deve ser demonstrada exatamente nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais dolorosos é que a gente demonstra que a gente confia, e vale a pena confiar. Então, tinha uma mãezinha lá do Ceará, o filho dela se suicidou, era filho único. Ela não era espírita, mas ela gostava da doutrina espírita, Chico ainda estava vivo, e no coração dela, ela falava assim, puxa vida, eu queria tanto ir visitar o Chico, mas ao mesmo tempo a consciência dela falava assim, poxa, mas eu já li algumas coisas, e eu sei que a pessoa que se mata, ela foi contra a lei de Deus, então eu sei que ela não está num bom lugar, porque foi o livre-arbítrio dela, né? Ela optou por fazer isso, ela optou por transgredir uma lei de Deus. Então ela demorou assim uns 2 anos, até que ela criou coragem e falou assim, não, eu vou procurar o Chico. E ela foi. E ela se programou, tinham algumas poucas fichas que distribuíam, se eu não me engano, 30 fichas, para as mães que recebiam essas fichas e que tinham uma possibilidade ou não de receber alguma carta ou alguma comunicação dos filhos. E ela se programou de forma que ela chegou lá de madrugada e ela recebeu a ficha de número 1. Imagina. Mas ela não sabia, né? Ninguém sabia. Como o Chico falava, o telefone toca de lá para cá, a gente não sabe. Mas ela recebeu a ficha de número 1 e ficou lá esperando. E aí, quando o dia já amanheceu, chegou uma mãe desesperada, num carro assim de luxo, né? Era uma mulher que tinha condições. Ela chegou nesse carro desesperada porque os 2 únicos filhos dela morreram num acidente de carro. E essa mãezinha do Ceará pensou assim, poxa, eu tinha um único filho, mas esse meu filho, ele partiu porque ele quis, ele se suicidou. E essa mãezinha tinha só 2 filhos, mas eles não optaram, eles morreram num acidente de carro. E aí, o amor que ela tinha no coração dela falou tão mais alto que ela pegou a fichinha dela, que era a esperança que ela tinha de ter uma comunicação do filho, e deu a ficha para aquela outra mãe. Olha o amor, olha a mensagem de Jesus na prática. Ela deu aquela ficha e voltou para o hotel. Voltou para o hotel e esqueceu. Já era de madrugada, ela estava dormindo na cama dela, quando batem na porta do hotel. Era alguém lá do centro espírita. Batem na porta do hotel e fala assim,
fulana de tal, falando o nome dela, fulana de tal, o Chico quer falar com a senhora. Aí ela abriu a porta e falou assim, como é que é? E ele repetiu, o Chico Xavier quer falar com a senhora. E ela falou assim, não, deve ter algum engano. Eu peguei a ficha, mas eu dei a minha ficha para uma outra mãe. E ele falou assim, não há engano, eu tenho certeza. O Chico falou, a senhora não é fulana de tal? Pois o Chico pediu para eu vir aqui, nesse hotel, nesse quarto, que ele quer falar com a senhora. Não tinha dúvida, era com ela que o Chico queria falar. Quando ela entra no centro espírita, Chico Xavier está lendo a carta do filho dela. Começou a ler a carta. Mãezinha querida, me perdoe pelo que eu fiz. Não era para eu estar aqui neste momento. Mas, na hora em que a senhora pegou a ficha e deu para aquela mãezinha, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, imediatamente foi nas profundezas onde eu me encontrava por eu ter cometido aquela atrocidade e me trouxe para cá, para poder acalentar o seu coração. Quando eu não tinha mais esperanças de nada, o amor da senhora me trouxe até aqui. Muito obrigada, minha mãe. E com essa história de amor, de puro amor, que é isso que Jesus nos pede, nada mais do que amor, e de vida, nós terminamos essa mensagem, essa palestra, desejando que a paz do nosso Mestre inunde os nossos corações e que nós tenhamos força e coragem para continuarmos a nossa trajetória com bom ânimo. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Fiquemos em paz. Vamos, neste momento, agradecer a nossa companheira Renata Dourado pela palestra da noite, que muito nos ensinou, muito aprendemos, e lembrar que nossas palestras continuam virtual. Domingo às 17 horas e quarta às 19h30. Rogamos a Jesus que continue nos amparando para que possamos dar continuidade a este trabalho. Vamos agradecer também à espiritualidade amiga por muito que tem nos amparado e nos ajudado nesses momentos. Que nossa casa possa continuar sendo abençoada pela espiritualidade amiga. Que nós possamos, neste momento de agradecimento, de paz, de luz, de amor, fazer a prece que vós nos ensinaste, como encerramentos da palestra dessa noite. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, espiritualidade amiga. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque só em Ti vive o poder, o reino e a glória para todo e sempre. Que a paz de Jesus continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.